Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula de biologia. É a 16ª aula de biologia no geral e a nossa 6ª aula. Na aula de hoje, a gente vai mudar um pouco os conteúdos que a gente estava vendo, né? Então, nas aulas anteriores, a gente estudou conceitos da ecologia, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai entrar no módulo 2. E aí, no módulo 2, a gente vai estudar mais a fundo a origem da vida, beleza? Mais especificamente, na aula de hoje, a gente vai estudar as teorias da abiogênese e da biogênese, beleza? Esse conteúdo, como eu comentei com vocês, é parte do módulo 2 da Biologia 1 e eu sou a Clara Batista. Então, a origem da vida é um tema que desperta muito questionamento e curiosidade. E devido a isso, várias culturas tentam explicar como que surgiu a primeira vida na Terra, né? Os Guarani, por exemplo, eles falam sobre Nhanderu, que é o Deus, nosso pai, que criou tudo. Os japoneses, eles falam sobre os deuses irmãos, que criaram o Japão e todos os seres vivos. A gente tem os nórdicos, que falam de Odin, que mata gigantes e cria os relevos, né? Os relevos são formados a partir dessa luta. A gente tem os hindus, que falam sobre Brahma, que é o deus da criação, e a gente tem também a cultura científica. O diferencial da cultura científica é que ela segue um método científico, tá? Bom, e que seria então o método científico? O método científico é um conjunto de regras que o estudo científico deve seguir, né, para no final construir o conhecimento científico, tá? Ser um conhecimento válido e aceito no meio científico. Ele normalmente segue 5 etapas. A primeira delas é a da pergunta. A gente tem uma pergunta que vai gerar aquele estudo, pergunta geradora daquele estudo. A partir dessa pergunta, a gente tem a elaboração de hipóteses. O que são as hipóteses? É a gente tentando responder àquela pergunta. Qual poderia ser uma possível resposta para aquela pergunta? A partir das hipóteses, a gente vai elaborar testes ou observações, tá? Esses testes e observações, eles podem ser dentro do laboratório, eles podem ser ao ar livre, no campo, né, o que a gente chama de pesquisa de campo e tudo mais. A partir desses testes, a gente vai ter os resultados e, analisando os resultados, a gente vai poder elaborar uma teoria, tá? As teorias, elas são hipóteses confirmadas por experimentos, tá? Essas teorias, elas podem ser corrigidas e aperfeiçoadas, desde que seguindo um método científico. E aí, então, a gente tem a pergunta geradora da nossa aula de hoje. Qual é a origem da vida? Essa é a nossa pergunta geradora, tá? A gente tem duas teorias que, por muito tempo, tiveram em constante conflito, assim. A gente tem vários experimentos, um tentando provar que a outra teoria era falsa e a dele era verdadeira. E a gente vai ver eles mais aprofundados a partir de agora, tá? Então, a gente tem a teoria da abiogênese ou da geração espontânea. O que essa teoria falava? Que existia um princípio ativo dentro de porções de matéria inanimada capaz de produzir vida. Ou seja, o que seria uma matéria inanimada? Uma matéria sem vida. Um pedaço de roupa, um pedaço de tecido sujo, um pote, sei lá, qualquer coisa do gênero, né, que fosse uma matéria inanimada, não tivesse vida. Dentro dessa matéria, existe um princípio ativo, tá? Que seria capaz de produzir vida, tá? A gente chama, então, de abiogênese. Lembra do A, que é não? Então, a vida vinha a partir de uma não-vida, tá? Ou geração espontânea. E a gente tem também a teoria da biogênese, que dizia o quê? Que organismos vivos sempre vinham de outros organismos vivos, tá? E aí, então, a gente vai ter os experimentos. Então, por muito tempo, a gente teve o senso comum, né? Que corroborava que
partilhava das ideias da teoria da abiogênese, da geração espontânea. Por quê? A gente tinha observações de cadáveres, de alimentos estragados, de roupas sujas. E aí, se você deixasse por muito tempo, por um tempo, assim, num cantinho, uma pilha de roupa suja, por exemplo, daqui a pouco apareciam ratos. E aí, o que se achava, o que se pensava, era que aqueles ratos tinham surgido a partir daquela matéria inanimada, daquela roupa que não tem vida. Tinha algum princípio ativo ali naquela roupa que gerou espontaneamente os ratos. Ou qualquer outra vida, pode ser barata, pode ser mosca, pode ser um monte de coisa. Bom, mas em 1668, Francesco Redi, ele estava meio desconfortável, ele não estava concordando muito com a teoria da abiogênese, da geração espontânea. Então, ele foi o primeiro que questionou publicamente a teoria da abiogênese, tá? A proposta dele era de que a vida vinha a partir de outra vida, tá? E aí ele propôs, então, um experimento para testar isso. O experimento dele consistia em pegar vários frascos, vários potes, colocar dentro desses potes pedaços de carne. Alguns deles ele tampou e outros ele deixou destampado, tá? O que podia ser o resultado desse experimento, tá? Se a carne, que seria uma matéria inanimada, ela realmente tivesse um princípio ativo que produzisse, que fizesse surgir, que desse origem a seres vivos, as moscas iam aparecer em todos os potes, mesmo estampados, tá? Se não fosse esse o caso, se você precisasse de um outro organismo para dar origem a um organismo, se você precisasse de uma mosca para dar origem a outra mosca, os estampados não iam apresentar moscas e os destampados iam apresentar moscas, tá? E aí, qual foi o resultado que ele encontrou? As moscas só apareceram nos frascos que estavam destampados, tá? E aí, qual foi, a ideia? O que esse resultado levou, As moscas, elas apareciam a partir de ovos de outras moscas, Então, quando estava tampado, elas não conseguiam acessar a carne para colocar os ovos dela e, por causa disso, não tinha moscas ali perto daquela carne. Quando ele estava destampado, os potes estavam destampados, as moscas acessavam essa carne e colocavam os ovos dela. E aí apareciam novas moscas, tá? O Redi, ele é muito importante porque ele foi, além de ter sido o primeiro a questionar publicamente a teoria da abiogênese, ele seguiu um método científico para comprovar que aquela teoria estava errada e que a teoria da biogênese seria certa. Porém, ele seguiu um método científico, conseguiu resultados, mas a teoria dele não foi super aceita no meio científico. Não foi. Ainda continuaram achando que aquilo estava errado, ele tinha feito alguma coisa errada no experimento dele, tá? Em 1745, a gente tem John Needham, tá? Que ele propôs um experimento, tá? Para reforçar a teoria da abiogênese, ou seja, a teoria da geração espontânea, tá? O que consistiu o experimento dele? Ele pegou um frasco, colocou uma substância nutritiva, um líquido nutritivo ali, tá? Ou seja, uma substância inanimada que teria o princípio ativo, tá? Colocou uma substância ali nutritiva dentro desse frasco. Ele ferveu esse frasco durante um tempo, tá? Ao final o frasco aberto, Ao final dessa fervura, ele deixou descansar um pouco, tampou aquele frasco e aguardou alguns dias, tá? Depois que ele aguardou uns dias, ele foi observar
aquele conteúdo que tinha ali dentro daquele frasco no microscópio. E aí, qual foi o resultado que ele encontrou? Ele observou ao microscópio, né, naquele líquido, naquela substância, a presença de micro-organismos, tá? E aí, o que ele disse? Que esses micro-organismos, eles foram gerados a partir daquela substância nutritiva. Ele ferveu, ou seja, ele tirou todos os organismos que pudessem ter ali, né, fervendo, né, esperou, aguardou um tempo. Quando ele foi observar ao microscópio, ele viu a presença de micro-organismos. Então, ele diz que os micro-organismos surgiram a partir da substância nutritiva. Mas aí o Spallanzani, em 1970, Lázaro Spallanzani, ele achou que aquele experimento tinha sido interessante, mas que talvez o Needham não tivesse seguido, né? Pudessem ter coisas extras que o Needham não estava contando ali. Por exemplo, ele ferver com o frasco destampado e só tampar depois, podia acontecer de micro-organismos caírem ali naquele meio tempo, tá? Então, ele decidiu fazer o mesmo experimento com algumas modificações, tá? O mesmo experimento de Needham com algumas modificações. Então, o que o experimento do Spallanzani consistiu? Ele pegou frascos, colocou a substância nutritiva, mas fechou hermeticamente aqueles frascos, tá? Ele ferveu por mais tempo do que o experimento de Needham, ferveu por mais tempo, garantindo que todos os micro-organismos, né, iam desaparecer dali, iam morrer, tá? Com a alta da temperatura, né? Com isso tudo com o frasco fechado. Depois de ferver, ele tirou o frasco fechado já do fogo e deixou descansando em repouso, tá? E aí, depois de algum tempo, de alguns dias, ele pegou aquele conteúdo e foi observar o microscópio. Quando ele observou o microscópio, ele não observou a presença de micro-organismos. Não tinha micro-organismos lá, tá? O que corroborava com a teoria da biogênese, tá? Os organismos que estavam lá antes, né, deram origem aos micro-organismos que o Needham observou. Já no experimento que ele estava fazendo, que o Spallanzani estava fazendo, como ele estava hermeticamente fechado, nenhum micro-organismo entrou, nem durante a fervura, nem depois da fervura. E por isso que não apareceu nenhum, ele não conseguiu observar nenhum micro-organismo. Só que essa teoria dele, esse experimento dele, ele foi muito criticado, porque disseram que com o frasco hermeticamente fechado, você não tinha o ar, você não tinha oxigênio, que os organismos precisavam, que o princípio ativo precisava para poder gerar os micro-organismos. Por isso que eles não apareceram. E aí, então, como experimento definitivo, com uma comprovação definitiva do que realmente acontecia, a gente tem em 1860 o experimento de Louis Pasteur. Pasteur, que é o mesmo que inventou o processo da pasteurização do leite, que é um processo que elimina os organismos do leite, faz o leite durar por mais tempo, tá? Então, qual foi o experimento de Pasteur? O experimento dele consistia em colocar uma substância nutritiva, tá? Mas ele colocava em um frasco especial, que a gente pode ver na figura aqui do lado, tá? Nessa figura de cima. Era um frasco, né, de pescoço de cisne. A parte de cima dele faz como se fosse um pescoço de cisne, tá? Esse frasco, né, ele continha a substância nutritiva, tá? E esse gargalo dele, né, esse pescoço, ele era especial porque ele permitia que o ar entrasse, tá?
mas ele não permitia que organismos entrassem, micro-organismos entrassem. Quando o micro-organismo tentava entrar, ele ficava retido em alguma parte dessas curvas que ele fazia, tá? Então, ele pegou esse frasco, colocou a substância nutritiva e ele ferveu aquele frasco. Ferveu por algum tempo, beleza. Pegou uma amostra e foi observar. O que ele observou? Que não tinham micro-organismos. Não tinham, tá? E aí, como sagacidade, assim, dele, para evitar qualquer crítica você ferveu por muito tempo e matou o princípio ativo, não tinha, você deixou o oxigênio entrar, mas não tinha oxigênio definitivo. O que ele fez? Ele quebrou esse gargalo, essa parte de cima do frasco e deixou por um tempinho. Depois ele pegou e ele foi observar de novo essa substância, né, o que tinha ali dentro do frasco. E o que ele observou? Que tinha o crescimento microbiano. Ele observou micro-organismos naquela substância, tá? E aí, então, foi definitivo. O que o experimento dele, qual foi o resultado do experimento dele? O que o experimento dele diz pra gente? Que os organismos davam origem aos outros organismos. Os micro-organismos davam origem aos outros micro-organismos. Quando ele estava com aquele pescoço, né, que impedia a entrada de micro-organismos, ele ferveu, tirou todos os organismos daquela substância nutritiva. Ele observou que não tinha nenhum. Quando ele quebrou e ele permitiu o acesso de outros micro-organismos, de outros organismos, aí ele observou que tinham organismos ali dentro, tá? Então, resultado, surgimento de uma forma de vida depende de outra forma de vida. Ou seja, teoria da biogênese. Então, pessoal, por hoje é só a parte do conteúdo. E aí eu trouxe pra gente um exercício que tá na nossa apostila do módulo 2, tá? Nossa apostila do 2. Pra gente resolver juntos, tá? Então, é o exercício 39 da apostila e ele diz o seguinte: em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca de pesca, tá? Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e de Pasteur, tá? Que mostraram experimentos o que os experimentos de Redi e Pasteur mostravam? Então, quais são as nossas opções? Letra A, os seres vivos podem ser criados em laboratório. Letra B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Letra C, o ser vivo é oriundo de reprodução de outro ser vivo pré-existente. Letra D, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. E letra E, vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. O que a gente pode ver dessas opções, tá? O que a gente tem que encontrar nessas opções? O que os experimentos de Redi e Pasteur falavam? O que os experimentos dos dois falavam? Que a origem dos seres vivos, para a gente ter um ser vivo, a gente precisa de outro ser vivo pré-existente. Ou seja, letra C.